E aí galera, pessoal da Física Geral Experimental 3, estamos aqui com o experimento para determinar o campo magnético gerado por um ímã. Vamos determinar isso experimentalmente, esse campo magnético. Então nós temos aqui um ímã tipo ferradura, né, que está aqui. A parte vermelha do ímã nós temos aí o norte magnético, a parte amarela indica o sul magnético, como a gente já discutiu esses assuntos nas aulas, né? Esse campo é um ímã permanente, ele vai gerar um campo magnético partindo do norte para o sul, ou seja, as linhas de campo aqui, as linhas do vetor de indução de campo magnético estarão aqui na vertical, né, apontando para baixo, e aqui nós temos um tubinho metálico, um tubo de alumínio. Esse tubo de alumínio vai estar imerso, como a gente observa ali, no campo magnético. A gente tem aqui todo o circuito para poder passar uma corrente nesse tubinho. Né? Eu quero que nesse tubinho eu tenha carga em deslocamento, que eu tenha corrente elétrica. Então esse experimento vai ser importante para a gente observar o efeito aí da aplicação do campo magnético sobre uma carga elétrica em movimento e, como a gente viu nas aulas, isso vai gerar uma força magnética. Essa força magnética vai movimentar esse tubinho. Né? Então imagine o seguinte, a gente viu lá na aula que força magnética é QVB. Então você tem aqui o campo magnético sendo aplicado perpendicular ao movimento de carga. A carga vai passar aqui no tubinho, né, do positivo, que é o vermelho, para o azul, que é o negativo. Né? A carga vai estar aí apontando para você. E aí nós vamos aplicar o campo magnético perpendicular. Vai surgir uma força magnética. Cada carga do tubinho vai sofrer uma força. Se eu somar todas as forças de todas as cargas que estão no tubinho, eu vou ter uma força resultante suficientemente grande para movimentar esse tubinho, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, vamos entender o circuito. Lá tem uma fonte de tensão de corrente contínua, vai sair um cabo amarelo aqui, que é o positivo. Eu tenho uma chave liga e desliga aqui, tá certo? Para poder colocar corrente ou não no tubinho. Aqui eu tenho um reostat, um resistor variável, tudo está em série, ou seja, aqui eu consigo movimentar o cursor e controlar a corrente que passa no tubinho. Mais corrente no tubinho, pessoal, mais carga, mais força, mais eu vou movimentar ali esse balancinho aqui, né? A corrente sai pelo fio vermelho e passa por essa fita aqui, ó. Nós temos uma fita condutora. A corrente vai descer e vai passar pelo nosso tubinho de alumínio também condutor. Ela vai subir aqui e vai encontrar o fio azul. O fio azul está ligado no multímetro. Esse multímetro está na função de amperímetro. Nós vamos medir a corrente que está passando no tubinho, tá certo? E aí, esse fio preto, ele é o negativo, ele está ligado no negativo da fonte, fechando o circuito. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, o nosso objeto está parado, tá certo? O tubinho está lá parado. Nós vamos com essa régua medir o deslocamento dele, tá certo? Então vamos ver o que acontece quando a gente aplica a corrente. Pessoal, aqui temos o ímã, né? Olha lá, é o ímã, ó, essa parte aqui fecha aqui a ferradura, né? Na extremidade a gente tem aqui o sul e o norte. Se eu colocar próximo, ele vai lá, né? Vai ter uma força magnética atuando devido aqui ao próprio ímã, né? A propriedade magnética dele. Eu vou colocar o ímã aqui, você tem um campo magnético aqui perpendicular à carga está se deslocando no tubo, vai surgir uma força magnética, né? Aí você pode utilizar aí a regra da mão direita, né? A nossa carga está se deslocando dessa forma, nós temos o campo magnético na perpendicular, vai surgir uma força magnética promovendo o movimento. Agora está parado por quê? Não tem corrente zero. Vou colocar corrente, tá certo? Carga positiva do vermelho para o azul aqui, né? Vai estar indo na sua direção. Então eu vou fechar a chave, agora tem corrente passando e vou aumentar a corrente, né? Vou diminuir a resistência elétrica do reostat. A corrente elétrica está aumentando, conforme a corrente elétrica aumenta, o que acontece? Tem mais carga. Se tem mais carga, tem mais força. E a força vai promover o deslocamento do tubo, tá certo? Tirei a corrente. O que vai acontecer, pessoal? Tirei a corrente, não tem força magnética. Não tem corrente, não tem carga em movimento. Como vocês viram, né? Regra da mão direita, a força foi para lá. Se eu inverter o ímã, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou inverter a direção do vetor
de indução de campo magnético. Agora o campo magnético está subindo. O que você espera que aconteça com a força? Você inverteu o campo, a força vai se dar para o outro lado. É isso que a gente vai observar. Vou aumentar a corrente, mais força. Já tem corrente, mas a corrente está em 0,26 amperes, a corrente baixa. A carga ainda é baixa, não é suficiente para ter uma força para movimentar o tubo. Agora, olha lá, corrente chegando aí a 5 amperes, 13 amperes, o movimento se deu para o outro lado. Por quê? Porque a gente mudou, a gente inverteu o ímã. Se eu inverter a polaridade da fonte, eu teria o mesmo efeito também, claro, né, pessoal? Porque a velocidade da carga teria um deslocamento contrário, consequentemente a força magnética é contrária, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. O professor Fábio agora vai explicar a teoria e vai explicar aí os resultados das contas que a gente tem que ter com esse experimento aí. Galera, voltando aqui agora para a teoria, né, do experimento que o professor Bruno mostrou. Então, o que aconteceu ali, né? Eu fiz um desenho aqui, a gente colocou um ímã, né, aqui na lousa, e aquele condutor, ele está numa balancinha, ele se deslocou para o lado, ok? Na verdade, né, o que aconteceu, você pode utilizar a regra da mão esquerda, com um campo magnético no seu dedo indicador, ou você pode usar a regra da mão direita com o campo magnético no seu dedo médio, tá bom? Se você utilizar a força magnética com o seu dedão, seu polegar, o campo magnético com o seu dedo indicador e a carga com a corrente ou a carga com o seu dedo médio, então o que aconteceu foi o seguinte, o campo estava de cima para baixo, o B, né, conforme o Bruno explicou, o campo está de cima para baixo, a carga está indo na sua direção, que o Bruno falou, entrando na sua tela, ok? Então gera uma força magnética para lá. Estou fazendo com a mão esquerda. Quem faz com a mão direita ficaria assim, ó, a carga indo para lá, o campo para baixo e a força para lá. Então vocês viram que devido ao norte estar em cima e o sul está embaixo, a força vai para lá. A hora que o Bruno inverteu o ímã, a força vai para o outro lado, né? Então, gente, quando o corpinho, né, foi para lá em forma de balanço, olha o que aconteceu, né? A gente estava na visão dele aqui de perfil, ó, olhando o condutor de perfil, agora a gente está olhando o condutor de frente, o condutor, esse balancinho aqui, esse L, que é a parte do condutor de alumínio imerso no ímã, ele vem para sua frente, ou seja, ele vem aqui para fora do ímã. Tá? Então nós temos três forças agindo nele. A tração na fita, a força magnética sobre o condutor e o peso dele, ok? Essas forças estão em equilíbrio, tá bom? E eu vou fazer o quê? Eu vou medir esse deslocamento, daqui a pouquinho com vocês. Eu tenho o tamanho da fita condutora, eu consigo tirar esse ângulo alfa, tá? Somente a força de tração aqui que a gente vai realizar a decomposição dela, porque a força peso está para baixo e a força magnética está para a sua direita, né? Então eu vou decompor essa tração. Vai ficar P cosseno alfa aqui para a nossa esquerda e vai ficar T seno alfa aqui para cima. Então vamos lá, no eixo Y nós temos T seno alfa igual ao peso, mg, ok? No eixo X nós temos T cosseno alfa igual à força magnética que é BIL, B e L, né, que é o campo magnético, corrente L. Cuidado pessoal, que L é apenas o tamanho do condutor que está imerso, mergulhado dentro do ímã. Não é o tamanho do condutor inteiro, é só essa região que está mergulhada no ímã, tá bom? Nós temos alguns dados de setup, né, de início, né, para a gente startar o movimento. O tamanho da nossa fita ali, ó, é 35 centímetros, é a fita do balanço, a hora que ele desloca para o lado, aquela fita diagonal onde está a tração tem 35 centímetros. A massa do condutor de alumínio ali que o professor Bruno indicou tem 5 gramas, né, 0,005 quilogramas. O L, a parte mergulhada dentro do ímã, ou seja, o tamanho do condutor que está preso dentro da largura do ímã, tem 3 centímetros. O G é 9,8. Nós vamos medir aqui o deslocamento dele. Com o L, a gente faz um lato cosseno e consegue tirar o ângulo alfa. Daqui a pouco a gente tira. Aí eu vou pegar as duas equações do eixo Y e X e vou dividir uma pela outra. Ao dividir a equação membro a membro, né, a primeira pela segunda, pessoal, a tração com a tração aqui, ó, vai embora. Seno de alfa sobre cosseno de alfa, tangente de alfa. Do lado de lá nós temos mg, que é o peso, né? Embaixo a força magnética B e L. Ou seja, o peso do condutor e a força magnética, elas vão interagir por intermédio da tangente do ângulo alfa formado na figura, tá bom? Agora a gente vai voltar com o experimento nas medidas. O professor Bruno vai pausar, a gente volta já já. Fala galera, voltamos agora para fazer a parte prática.
a gente precisa medir o deslocamento, né, mais uma vez. Então vamos lá, né, pessoal, a gente vai posicionar aqui, né, a regra da mão direita com o F e o B para baixo, ou a regra da mão esquerda aqui, né, ok? Posicionada para a gente medir a força. A gente vai pegar o deslocamento da balancinha ali. Então, ao ligar uma certa corrente, ó, eu vou parar o corpo aqui numa determinada corrente, ó, observa, eu cheguei nessa corrente aqui, ó. Eu vou já anotar o valor dessa corrente, eu vou parar o corpo aqui, tá bom? Olha só, pessoal, o corpo deslocou 2,4 centímetros, tem uma régua logo abaixo, tá? Agora eu quero que vocês reparem uma coisa, né? Eu vou desligar a corrente, observe o retorno dela, né? Então ela foi 2,4 centímetros nesta corrente de 4,73 amperes, 4,72. Eu vou desligar a corrente, observe o retorno dela, ó. Ok? Então, você viu aí um exemplo de força magnética, né? O condutor de alumínio se moveu por forças ocultas, forças ocultas porcaria nenhuma, né? Moveu devido à interação de carga, força de Coulomb, tá bom? Agora nós vamos para as contas. Fala galera, voltando para a parte final da conta aí, o experimento que o Bruno explicou no começo, a gente fez a teoria, fizemos a parte experimental, você viu o deslocamento do condutor por ele estar imerso, mergulhado no ímã, né? Você viu ele com o ímã ao contrário para onde ele vai e a gente fez todos os dados, já tínhamos levantado essa teoria, vamos para o preenchimento. A gente observou que aquele deslocamento D, né, que é necessário para a gente tirar o ângulo, ele foi de 2,4 centímetros, 0,024 metros. Tá? Substituindo ele aqui com o L, o tamanho da fita condutora, ou seja, a gente chega num ângulo de 86 graus. Esse ângulo de 86 graus, ele foi registrado nesse deslocamento a uma corrente de 4,72. Né? Se eu tivesse colocado mais corrente, como o Bruno falou, a gente teria uma força muito maior. E ele teria deslocado mais para o lado. Né? Então, a força magnética é totalmente dependente da corrente. Né? O campo magnético também, né, depende da corrente. Então, vamos lá. A gente vai medir o campo magnético aqui. A gente usou a massa e o G do condutor, a corrente de 4,72 que a gente obteve, o ângulo de 86 graus, e aqui é o L, que é os 3 centímetros de condutor mergulhados no ímã. Tá? Então confere a conta aí, pessoal, vê se deu 24 militesla, tá bom? Então aquele ímã que o Bruno mostrou, né, que é este aqui que eu vou pegar agora para você ver, ó. Vou retornar para ele enquanto você observa as pontas. Olha lá, esse ímã aqui que é um ímãzinho, uma fortezinho até, tá? Ele dá uma detonadinha no seu celular se você colocar ele aqui dentro, ó. É um ímãzinho forte, não chega a ser um ímã de neodímio, mas ele tem um campo de 24 militesla, tá? Essas são boas oportunidades para quê? Para a gente pegar noção da grandeza. O que é um campo grande? O que é 1 Tesla? Né? 1 Tesla é um campo bem forte, né? Então é bom para a gente ter noção dos campos de indução magnética. É isso aí, Fabinho fica por aqui. O Bruno também, o Bruno vai pausar o vídeo aí. Beijo, pessoal, assistam.